Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje vamos conversar sobre este livro maravilhoso, Helena, de Machado de Assis. Quem já me acompanha sabe que Machado de Assis é um dos meus autores favoritos e este foi o quarto livro que eu li do autor. Já tem a resenha, aliás, dos livros Memórias Póstumas de Brás Cubas, Dom Casmurro e A Mão e a Luva. Eu criei uma playlist só para isso, vou deixar aqui nos cards se você quiser assistir e conhecer outras obras do Machado de Assis, que eu super indico. Eu gostei muito desses três livros e com Helena não foi diferente. É uma história ainda que se passa na fase romântica de Machado de Assis. Este foi o terceiro livro que Machado de Assis escreveu. Então, quando ele foi publicado em 1876, o que estava mais assim em alta era o romantismo, a terceira fase do romantismo brasileiro, e já estava mais ali com um pé no realismo. Então, na terceira fase do romantismo já se abordava o abolicionismo, questões um pouco mais sociais, um amor não idealizado, mas independentemente dessas características do romantismo, o Machado de Assis sempre teve um pé no realismo. Se você pegar A Mão e a Luva, você vai ver algumas características do romantismo, mas também do realismo por meio das personagens, e o Machado de Assis sempre abordou algumas questões como o papel da mulher, personagens assim um pouco interesseiros, um amor não muito idealizado. Então, ao longo do vídeo a gente vai discutir esses pontos. E antes de eu falar sobre esta edição maravilhosa que é da Antofágica, primeiro vamos à sinopse. Então vamos falar sobre o que é a história, que é este livro maravilhoso que eu já falo, que eu amei ler. A história começa falando sobre o conselheiro Vale, que era um homem muito rico do Rio de Janeiro, que morre de repente e não dá tempo de salvá-lo. Então, tinha um amigo da família chamado Dr. Camargo, que era médico, e o padre Melchior, e o livro já conta que nem deu tempo de fazer aquela extrema-unção, nem deu tempo do médico socorrer, foi uma morte instantânea, foi uma morte assim muito rápida. No livro, Machado de Assis fala até que o Dr. Camargo, chamado à pressa, nem chegou a tempo de empregar os recursos da ciência. O padre Melchior não pôde dar-lhe as consolações da religião, a morte fora instantânea. Então ele morre de apoplexia, que era uma hemorragia num órgão interno ou um acidente vascular cerebral, um AVC. Então, quando chega o dia de abrir o testamento, o filho Estácio e a irmã do conselheiro, a dona Úrsula, descobrem que o conselheiro tinha uma filha bastarda, que é a Helena, e ele pede no testamento para que Helena vá morar com os dois e faça parte da família. Então Helena vai morar na casa do seu novo irmão, Estácio, e de sua tia Úrsula. E Helena foi cuidada a vida inteira por conselheiro e ninguém sabia disso. Então ela teve uma boa educação. No livro o autor conta que ela sabia tocar piano, bordar, falar francês. Então ela tinha todo o perfil de uma mulher da alta sociedade, né? Todo o perfil, tudo que era preciso para ser uma dama da alta sociedade carioca. E ela era muito bonita, muito educada, muito prestativa, então rapidamente quem convivia com ela acabava gostando dela. Ela era muito agradável. No começo a Úrsula não gostou muito dela, mas aos poucos foi se encantando pela moça. E com Estácio isso foi muito mais arrebatador, porque logo ele acabou se apaixonando por ela e a Helena também acaba gostando dele. Então, no livro, Machado de Assis vai trazer um assunto bem polêmico, que é o incesto. E claro que isso vai causar muita angústia para os dois personagens. No começo do vídeo eu falei um pouco sobre o romantismo e o realismo que o Machado de Assis percorreu as duas escolas literárias, inclusive,
Ele foi quem inaugurou o realismo brasileiro com Memórias Póstumas de Brás Cubas, mas sempre as obras do Machado estiveram ali com um pé no realismo. Então, em Helena, que é considerado um dos livros mais românticos de Machado de Assis, que tem mais características desse amor idealizado, claro, não tão idealizado assim, mas tem a parte dos personagens que sofrem pelo amor, tem toda essa coisa da angústia, né, o romantismo como a gente conhece, mas já tinha questões como um pouco da crítica social, de desenhar personagens que representassem a elite carioca que ele criticava. Então, o Dr. Camargo como uma pessoa que queria, que manipulava porque queria se dar bem às custas de outros, como fazendo a própria filha se casar com o Estácio. A Helena era uma moça que não era ingênua, então ela sabia das suas condições e ela iria se submeter, ela quer se submeter a um casamento com uma pessoa com quem ela não é apaixonada, que é o Mendonça, e outras coisas que você só vai entender quando ler o livro. Então ela tem muita consciência de sua posição e do que ela precisa fazer para poder sobreviver, para ter a sua vida. E outra coisa, Machado de Assis, um escritor negro que frequentava a elite carioca e viveu na época da escravidão brasileira, ele também coloca um pouco desses elementos. Não é uma obra abolicionista, mas não deixou de citar uma coisa muito importante, é até um trecho que eu marquei. Então eu vou ler um trecho, primeiro eu vou explicar o contexto. Estácio gostou assim rapidamente da Helena porque, além de ser uma moça bonita, enfim, né, aqueles pontos que se espera de uma boa moça da alta sociedade, ela era inteligente, era muito simpática e corajosa, porque ela queria aprender a andar de cavalo, e aí ele ensina ela a andar de cavalo. E eles saíam muito para andar de cavalo, a própria Helena saía muitas vezes sozinha. E aí, num desses passeios, o Estácio diz o seguinte: a riqueza compra até o tempo, que é o mais precioso fugitivo bem que nos coube. Vê aquele preto que ali está? Então ele está conversando sobre o privilégio de ter dinheiro, porque a riqueza compra até o tempo. Então, aquele preto ali, que é o que está descrito no livro, é um dos escravos de Estácio. E aí ele diz: para fazer o mesmo trajeto que nós, terá de gastar a pé mais 1 hora ou quase. Então ele se acha muito privilegiado por conta disso. E aí Machado descreve a cena, fala do escravo que estava comendo uma laranja, enfim. E aí a Helena responde para Estácio: tem razão, aquele homem gastará muito mais tempo do que nós em caminhar. E aí ela continua filosofando e diz o seguinte: o essencial não é fazer muita coisa no menor prazo, é fazer muita coisa aprazível ou útil. Para aquele preto, o mais aprazível é, talvez, esse mesmo caminhar a pé, que lhe alongará a jornada e lhe fará esquecer o cativeiro, se é cativo. É 1 hora de pura liberdade. Então é um trecho que marca muito e mostra o estilo de Machado de Assis de criticar a sociedade, de criticar a escravidão. E aqui no livro você não vai ver aquela ironia bem afiada, bem explícita de Memórias Póstumas de Brás Cubas, mas você não deixa de notar, mesmo que de uma forma muito sutil, essa marca de Machado de Assis por meio dos seus personagens. Continuando esse trecho dessa conversa, o Estácio ainda diz para ela: você deveria ter nascido, e ela interrompe, homem? E ele fala, homem e advogado. Então, para mim é uma forma de mostrar
como a sociedade pensava naquela época, que a mulher tinha um papel muito bem definido, que era o de ser uma dona de casa. E a Helena era tão inteligente, tão acima da média, que isso se esperava, essas atitudes, esse pensamento, essa eloquência que ela tinha, isso era de se esperar em um homem, não em uma mulher. Então aqui a gente percebe, mesmo que de uma forma muito discreta, como o Machado de Assis trazia as questões sociais da época e faz a gente refletir. Então, isso que é um clássico. E eu preciso comentar também sobre esta edição, que foi publicada pela Antofágica. Eu gosto muito dos livros da Antofágica, porque além de serem lindos, de terem uma capa assim maravilhosa, eles sempre convidam artistas para ilustrar, produtores de conteúdo, professores, especialistas para escreverem textos de apoio. Quem fez a ilustração foi Maria Júlia Rego, e em todos os livros da Antofágica, pelo menos os livros que eu tenho, o ilustrador também escreve um texto, então você acompanha um pouquinho do processo da criação do artista. E aqui ela utilizou uma técnica chamada calcogravura, que é desenhar numa placa de metal e depois, pelo que eu entendi, com uma substância química dali você consegue tirar a estampa, o desenho, uma coisa assim. Tem vídeo da Antofágica no YouTube que explica esse processo com mais detalhes, né? Porque se eu estiver falando errado, aí você pode conferir. E fica assim, mais ou menos desse jeito. E não foi em vão essa criação, porque o livro foi inspirado nos folhetins. Então, se você olhar a diagramação, não sei se dá para ver, está um pouco claro, mas o livro tem duas colunas, o texto, porque ele foi inspirado nos folhetins, que eram as histórias, os romances no século XIX eram publicados em folhetins no jornal, em série, ou seja, como se fosse uma série de TV que a gente assiste hoje. Na época, as histórias, os romances eram publicados em jornais e não era de uma vez, era capítulo por capítulo, e com Helena foi dessa forma. Então, uma outra coisa que fez assim a leitura me prender, que aliás, geralmente eu coloco um monte de marcação no livro, mas foi um livro assim que eu devorei, que eu queria ler logo e eu não conseguia parar para colocar as marcações, para anotar, porque eu queria saber da história. Mas isso foi feito de uma forma proposital, porque o capítulo termina com uma surpresa ou com uma deixa para o próximo, para que as pessoas, os leitores na época, ficassem curiosos, assim como acontece quando a gente vê uma série de TV. Então o finalzinho deixa aquele gostinho, aquela vontade de ler, de assistir mais, sabe? Então, eu gostei muito disso, né? As cores. Eu dei uma mexida na configuração da câmera para vocês verem melhor aqui, ó, como é a diagramação e o início de cada capítulo, com essa inspiração do folhetim, dos jornais da época em que foi publicado. Então foi uma história que eu gostei muitíssimo de ler e eu indico para todos, porque Machado de Assis é maravilhoso. Não tenha medo de ler um clássico de Machado de Assis. Esta edição mesmo da Antofágica tem várias notas de rodapé. Então, para algumas palavras, algumas frases, contextos que a gente não entende muito, a edição se preocupa muito com esses detalhes, com essas informações, para a gente não se perder na história. E os textos de apoio também ajudam bastante a gente a entender o contexto e outras características da obra. Outra coisa, neste livro veio um papelzinho, como este aqui, que tem um QR Code para 2 vídeos sobre a obra. Um vídeo para você assistir antes de ler e depois de ler. Então isso ajuda também bastante você a entender, a analisar
a obra, por isso que eu gosto muito da Antofágica. Isto não é um publi, não é uma parceria, é porque eu gosto muito mesmo e eu quero incentivar muito as pessoas a lerem Machado de Assis. Acho que você precisa ter a oportunidade de se deleitar com uma leitura maravilhosa desse autor. A primeira vez que eu tentei ler Machado de Assis, eu não gostei. E aí depois de alguns anos eu tentei novamente, e aí acabei sim gostando. Então se você tentou e não conseguiu, não gostou, procura uma edição, uma editora que tem esses textos de apoio, que tenha notas de rodapé, porque isso ajuda muito. Bom, então esta foi a resenha de Helena de Machado de Assis. Se você já leu, se você tem vontade de ler, se você gostou ou não gostou, deixa aqui nos comentários para a gente poder conversar. E se você quer dicas, se você quer sugestões de outras leituras, deixa aqui também nos comentários. E eu espero você no próximo vídeo. Se você gostou do vídeo, aproveite para deixar o seu like, porque isso ajuda muito no engajamento, isso ajuda este vídeo a chegar a mais pessoas e incentivar a leitura, incentivar o hábito da leitura. E se você ainda não é inscrito no canal, se você ainda não conhece, eu sou Marisol de Andrade, eu sou jornalista e além do jornalismo, eu também sou formada em letras e eu adoro falar sobre livros, escrita, cafés, tudo sobre o que está nesse universo da leitura. Então eu convido você a se inscrever no canal e a ativar as notificações. Obrigada por ter me assistido até aqui, até a próxima, tchau!